Graça e paz. Alegria mais uma vez estarmos juntos para podermos ouvir a palavra, meditar nela e encontrar aquilo que nós esperamos, que é a presença de Deus para nossas vidas. Eu creio que está nesta palavra de Deus, a palavra maravilhosa na Bíblia Sagrada, que Deus tem dado a oportunidade para podermos estudarmos juntos todas as terças-feiras e também o tempo que você tem em casa, que eu sei que com certeza você deve dedicar a essa palavra graciosa que enche as nossas vidas e as nossas almas de alegria, em nome de Jesus. Hoje quero compartilhar com você um texto curtinho, mas poderoso, um texto que traz para nós algo extraordinário que está no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: perseverai em oração, velando nela, com ação de graças. Palavra de Deus. Perseverar em oração. Palavra, carta escrita por apóstolo Paulo, aquele povo de Colossenses, em um tempo talvez um tanto quanto diferente do que o nosso, mas uma chamada e uma convocação para que todos dedicassem a orar e a buscar e a ter uma atitude muito preciosa diante do Senhor, que é uma atitude de consistência. Perseverar significa não esmorecer, significa não orar apenas uma vez, significa não apenas fazer as orações que nós fazemos na terça-feira, não é mesmo? Fazer apenas da terça-feira a nossa religiosidade, mas termos uma vida constante, uma vida que vai além dos nossos cultos, termos uma devocional diária que atinge o coração de Deus, não sermos uma pessoa que vivemos muitas vezes com as nossas repetições, mas sermos alguém que olha para aquilo que nós colocamos diante do Senhor e apresenta diante dele constantemente aquilo que é as necessidades pessoais e também as necessidades das outras pessoas, que é o objetivo maior, né? Também um dos grandes objetivos nossos, não posso dizer o maior, mas um dos grandes objetivos nossos de sermos igreja, abençoar, interceder e vivermos a palavra de Deus nas nossas vidas, atingindo os corações daqueles e daquelas que estão à nossa volta, seja nossos parentes, seja nossos vizinhos, seja nossos amigos, seja aqueles e aquelas que você e eu precisamos de ter alvos para alcançá-los para o Senhor, para que eles tenham uma vida boa em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz isso também. Então, meu irmão, minha irmã, perseverar em oração. Eu queria meditar com você nesse texto e nessa breve reflexão, para a gente pensar um pouquinho acerca da nossa vida, de como nós estamos vivendo muitas vezes diante do Senhor na nossa devocional. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, eu não posso dizer para vocês que os colossenses estavam desanimados. Não é isso que eu quero dizer. Mas Paulo está escrevendo para aquele povo, dizendo assim: vocês precisam ser ainda mais do que vocês são, insistentes, perseverantes. Vocês não podem viver uma vida apenas de formalidade, mas ela precisa ser uma vida de prática. Ao levantar, ore. Ao comer, ore. Ao fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, ore. Não deu certo ainda? Continue orando. A sua decisão ainda não foi seu alvo, seu objetivo ainda não foi atingido? Ore. Está orando por alguém que para ser curado, não foi curado? Persista. Mas se ela não for curada? Queridos, persista. Nós precisamos, nossa obrigação como cristão é persistir, é sermos instrumento de Deus para a vida das pessoas, para a vida daqueles e daquelas que estão à nossa volta e que muitas vezes não sabem nem orar, não têm nem condições, não sabem nem que Deus pode atendê-los, que Deus que eles podem conversar com o Senhor, não tem o conhecimento que você tem da palavra de Deus, não tem o conhecimento que nós muitas vezes temos, que aprendemos nas nossas escolas dominical. Essas pessoas precisam ser alvos das nossas orações. Também é importante nós orarmos uns pelos outros, perseverarmos uns pelos outros, perseverarmos pela igreja, perseverarmos pelo crescimento da igreja, não só pelo crescimento numérico, mas também pelo crescimento numérico, mas pelo crescimento espiritual, pela maturidade um do outro, para que nós, Senhor, sejamos criativos, para que Deus nos dê sabedoria,
discernimento espiritual para atuarmos como servos e servas do Senhor nos tempos de hoje, e especialmente nesses dias em que nós estamos quase, não estamos mais, mas ainda existem muitas regras que graças a Deus cremos que elas vão passar, que nós não podemos estar juntos como gostamos de estar. Então é tempo de nós orarmos para que o Senhor derrame a sua graça, retire do meio da igreja, do mundo, essa pandemia, esse vírus que tem amedrontado e tem feito com que nós também perdemos muitos colegas, muitos amigos e parentes, pessoas próximas de nós. A perseverança da igreja, ela começa dentro da própria casa, mas ela não pode ficar apenas dentro da nossa igreja. Você precisa de escolher uma pessoa, duas pessoas que serão alvos das suas orações, para que elas se tornem servas e filhas do Deus Altíssimo, para que elas aceitem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que elas tenham a alegria que você tem. Perseverar significa nós não orarmos apenas uma vez assim, o senhor sabe o que tem que fazer, se o senhor quiser, o senhor faz. Não. É nós olharmos para uma pessoa, ou para alguém, ou até mesmo para o ministério um do outro, dizer: Deus, eu quero que o ministério do meu irmão seja frutífero, seja em nome de Jesus abençoado. Quero que o ministério de louvor da igreja seja unido, seja uma bênção, seja cada vez mais ungido, seja cada vez mais grande e poderoso no Senhor, na ação do Espírito Santo. A não perseverança, melhor, é quando nós olhamos para uma pessoa, né? Vamos dar um exemplo que é muito comum, que desafina no louvor de né? Tudo bem, nós até sentimos muitas vezes quando temos um ouvido afinado, a dificuldade, né? Temos dificuldade, inclusive, até de tolerar, mas nós precisamos de perseverar, porque são aqueles que estão começando que serão aqueles que vão continuar a igreja do Senhor, continuar sendo ungido, sendo abençoado. E sonhar, perseverar tem a ver com sonhar com que as pessoas sejam inclusive melhores do que nós. E como eu sonho com isso, como eu quero dentro da nossa igreja pessoas que preguem melhor do que eu, que tenham um ministério muito mais frutífero, que ganhem vidas para Jesus muito mais do que eu, que explodam dentro de Goiânia, com ousadia, com determinação dentro de Campinas, alcançando todos aqueles e aquelas que precisam ser alcançados para Jesus Cristo. Queridos, perseverar em oração, perseverar falando com Deus, perseverar de joelho, muitas vezes na nossa vida devocional, conversando com o Senhor sobre nossas necessidades, sobre nosso ministério, sobre os nossos anseios do coração, sobre o crescimento da igreja, é falar com o Senhor, é dizer para o Senhor: eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor age, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que a sua palavra, especialmente que a sua palavra se cumpra. É nós dizermos para o Senhor. Oração, ela tem a ver com a minha fala com Deus, o meu diálogo com o Senhor, a minha vida conversando com o Senhor. Mas, sobretudo, a segunda parte, ela nos impulsiona, nos empurra para fora da igreja, ou talvez até para dentro, nos ministérios locais, para que nós tenhamos uma ação, orarmos e agir. Eu gosto muito de pensar na célula da seguinte forma, especialmente as células que nós estamos vivendo. Normalmente nós multiplicamos uma célula e essa célula a gente coloca 3 pessoas juntas, ou mais, ou 4, né? Normalmente é 3 pessoas, e essas pessoas não têm ninguém para fazer a célula com elas. E o que elas vão fazer? Reunir essas 3 pessoas, pedir a Deus uma direção, somente elas por um período, né? E traçar um alvo de oração de um mês, por exemplo, por pessoas que são alvos estratégicos. E eles vão gastar um tempo falando com Deus. Depois que eles concretizaram esse tempo, eles vão de encontro, vão para a ação, vão para a prática. Nós já oramos, nós já pedimos ao Senhor para quebrar as cadeias, nós queremos essas pessoas em nome de Jesus, não por nossa vontade convertida, nós queremos levá-las para a célula. Agora o Senhor já nos deu uma estratégia e nós vamos agir, nós vamos de encontro, nós vamos fazer contatos, nós vamos mandar um WhatsApp, nós vamos
desenvolver um relacionamento com ela, e às vezes até a gente vai fazer um lanche, né? Um momento diferente para poder atrair essa pessoa. Essa parte da ação me chama muita atenção, queridos, porque muitas vezes nós estamos tão parados com relação a isso, nós oramos e achamos que tudo Deus vai responder e vai mandar, vai enviar, né? Vai mandar as pessoas até nós. Então, meu irmão, talvez nós estejamos equivocados nesse sentido. Deus pode até mandar, é o Espírito Santo que convence, mas a oração exige um pouco de prática, né? Agir é necessário, ir de encontro é necessário, falar para as pessoas que existe uma igreja de porta aberta é necessário. Talvez antes você vai ter que falar para elas sobre Jesus, você vai ter que conduzir ela, você vai trazê-la, você vai ter uma ação, né? Em forma criativa da sua maneira de viver, da sua maneira de cultuar, do seu culto menor, do seu culto mais simples, falando sobre célula, né? Mas que vai atingir o coração dessa pessoa. Você vai amar essa pessoa acima de qualquer coisa. E na oração não é diferente. Quando nós oramos pelas pessoas, nós estamos amando essas pessoas. E às vezes Deus vai mandar você numa UTI. Às vezes Deus vai mandar você em uma casa. Às vezes Deus vai mandar você em um local para você orar por libertação. Às vezes Deus vai mandar você na igreja fazer uma coisa que não é muito a sua praia, porque você orou nesse sentido, mas você vai ter que fazer alguma coisa serviçalmente, que eu estou falando. Não é, né, a questão, principalmente estar em um ministério que muitas vezes nós sonhamos, mas Deus vai dizer, você quer que Deus mande alguém para um ministério determinado, Deus fala, vai para lá, pode ser você mesmo, você vai praticar, você vai viver isso um período, você vai para lá para você emergir pessoas, você quer alguém para liderar a célula, Deus vai falar, opa, eu quero que você lidere, eu quero que você seja alguém. Queridos, a palavra de Deus é muito linda, é muito maravilhosa, e a palavra de Deus não exige de nós o que o mundo exige, aquelas coisas demasiadas, aquelas coisas erradas muitas vezes que a faculdade exige, não. Ela exige disponibilidade. E a palavra do Senhor diz para nós, nesse texto, que nós precisamos de perseverar, porque Deus requer de nós isso. Eu costumo dizer que Deus não tem compromisso com quem tem compromisso, com quem não tem compromisso com Ele. Parece ser uma palavra um tanto quanto pesada, mas é o tempo todo na palavra de Deus. Deus cuida, Deus protege, Deus dá livramento. Mas nós precisamos de termos uma atitude de compromisso. Sabe? E o compromisso muitas vezes está ligado a atitudes que diferentes das que nós muitas vezes temos praticado, temos feito. Nós precisamos de criatividade, de sabedoria. Nós precisamos de ouvir a voz do Espírito Santo. O compromisso vai além do compromisso ou dos cultos, das programações locais que nós temos na igreja. O compromisso com Deus tem a ver com o reino, tem a ver com determinação, tem a ver com talvez você orar por uma pessoa a sua vida inteira e ela converter no final da sua vida ou no final da vida dela. Tem a ver com isso. Perseverança no Senhor, perseverar em oração. E outra palavra que me chama a atenção nesse texto, velando nela. Velando nela é algo que é muito extraordinário. Queridos, a palavra velar significa o mesmo que guardar, que vigiar, que fazer vigília, que estar cuidando, protegendo e zelando pelo aquele seu pedido de intercessão. Amém? Por aquele pedido, por aquela pessoa, por aquele desejo do coração. Não é você simplesmente orar uma vez, por acaso, relaxadamente. Não, é você ter compromisso. É nós termos compromisso com aquilo que nós estamos apresentando para o Pai. É nós termos compromisso com aquilo que nós colocamos diante do Senhor. É nós termos compromisso e termos atitudes que comprovem o nosso compromisso. É você orar e lembrar de quem você orou. É você colocar diante do Senhor insistentemente, mas também você fazer com que essa oração não seja esquecida do seu coração, da sua mente. Talvez por isso seja necessário até que nós fazemos anotações. Se nós olharmos os grandes
oradores, né, esses intercessores, né, como muitos homens de Deus. Quando vocês procuram na internet, nós vamos ver que eles anotavam, e inclusive tem um deles, se eu não me engano, Charles Spurgeon, ele vai descrever todas as suas orações e a data em que ele fez as orações, o tempo que ele orou e o dia que Deus respondeu. E isso ficou na história. Isso marca a vida das pessoas. Isso marca a minha vida. Quando nós olhamos, nós falamos, gente, que bênção, que coisa maravilhosa. Deus realmente tem poder para responder, para poder fazer as coisas acontecerem. Mas muitas vezes, principalmente no mundo de hoje, esse mundo corrido que nós vivemos, nós falamos, Senhor, está vendo essa situação? Talvez o Senhor possa responder. Então, é muito importante, né? O Senhor, através do apóstolo Paulo, nesse texto bíblico, ele chama a minha atenção, ele chama a sua atenção, fala para nós perseverarmos, para nós cuidarmos desses pedidos, né? Cuidarmos com carinho, apresentarmos ao Senhor como oferta e estarmos sempre atentos, porque senão, queridos, é uma forma até que o próximo passo vai dizer, nós vamos receber algo, nós vamos ser abençoados, nós vamos receber do Senhor talvez uma transformação, um grande milagre, uma resposta extraordinária e vai cair no esquecimento e nós nem vamos lembrar de agradecer o Senhor. Eu sempre gosto de lembrar, né, de nós termos gratidão, de nós sermos capazes de olhar para trás, mesmo nesse tempo de pandemia, e falar, Senhor, o que o Senhor me respondeu? Queridos, nós tivemos tempos muito difíceis, mas por outro lado, nós também recebemos do Senhor a dádiva do livramento, a bênção da vida, da saúde, né, que muitos de nós que estamos aqui, que podemos compartilhar esse vídeo com você, está vivo pelo menos, não teve, alguns passaram até pelo vírus e talvez, né, fosse uma pessoa de risco e sobreviveu. Isso não é motivo de gratidão? Isso não é motivo de louvor? Isso não é motivo de nós olharmos e dizer, Deus, eu orei pelo livramento, que eu tenho certeza que você ora todos os dias pelo livramento e Deus te livrou. Deus repreendeu. Deus não permitiu. Deus não deixou que você fosse atingido de alguma forma. Deus não deixou que a sua saúde fosse né, atingida. Isso não é motivo de livramento. Ou você que foi curado, que você passou pelo vírus, não é motivo de gratidão. Quantos não foram? Nós precisamos de ter essa memória clara e de louvor, de adoração ao nome do Senhor. E o texto termina dizendo assim, velando nela com ações de graça, louvando ao Senhor, sendo uma pessoa grata, sendo uma pessoa que está sempre com o coração disposto a dizer, louvado seja o nome do Senhor. Vamos pensar como Jó, quando perdeu os seus filhos, né? O Senhor deu, o Senhor tomou. Eu glorifico o nome do Senhor mesmo assim. Nós não chegamos a tal ponto e com fé em Deus não precisaremos de chegar a tal ponto. Mas que nós possamos perseverar, que nós possamos orarmos e agir, que nós possamos ser aqueles que olham para as nossas intenções, para os nossos pedidos e constantemente até Deus acolhê-los e respondê-los, insistentemente dizendo para o Senhor, eu preciso da tua ação, preciso da tua intervenção, preciso do seu amor, manifesto na cruz do Calvário por esse motivo. Orem pela sua igreja, querido. Ore por nós, ore por conversões. É tempo que nós precisamos de pregar o Evangelho. É tempo que nós precisamos de sabedoria, de estratégia. É tempo que nós precisamos de ter qualidade de transmissão dos nossos cultos. Orem por isso, né? Ore para que nós consigamos aí não só adquirir equipamentos, mas para que nós possamos conseguir transmitir da melhor maneira possível, achar os caminhos, não porque só por causa de você que está em casa, é porque uma ferramenta que Deus tem nos dado que alcança muitas pessoas. Nossos cultos têm tido lá em torno de acima de 100 acessos, nós somos em torno de 40 pessoas na igreja, nós temos 60 pessoas a mais que pelo menos acessaram, que não vêm na igreja, mas pelo menos acessaram as nossas atividades. Então, gaste tempo, glorifique o Senhor por essas pessoas. Seja perseverante pela igreja. Ore pelo seu pastor. Ore pelos ministérios. Ore por aqueles e aquelas que estão na frente, que talvez você não pode vir, mas tem estado na igreja. Eu quero pedir para você. Ore por nós.
Ore por aqueles que estão, isso é um pedido meu, ore por aqueles que estão vindo ao culto, que podem vir e que estão vindo ao culto. Ore para que esses cultos sejam abençoados. Ore para que esses cultos sejam realmente uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Que essas pessoas sejam uma ferramenta poderosa para que outras pessoas sejam alcançadas. Orem para que o Espírito Santo mova no nosso meio e transforme essa igreja cada vez mais. Bênção ela já é, mas cada vez mais em uma igreja abençoadora. Uma igreja que assiste com pão, que assiste com comida, mas que assiste com a vida eterna, com a transformação, com a libertação, com o amor de Jesus Cristo, com o poder do alto, com o poder do Espírito Santo. Ore para que pessoas sejam curadas através de nossas vidas, sejam alcançadas com a graça do Senhor, para que o câncer seja retirado do nosso meio, para que a pandemia seja retirada do nosso meio, sejamos instrumentos do Senhor. Foi Jesus quem disse: se nós crermos, coisas maior faremos, e no nome de Jesus eu creio que nós vamos fazer, porque Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, porque o poder do Senhor é muito maior do que o que nós já temos experimentado. Que Deus abençoe. Quero deixar uma palavra para você que está nos assistindo pela primeira vez. Jesus te ama. Nós estamos orando por você. Você não está aí por acaso, porque Deus colocou a nossa intercessão. Deus, através da intercessão da igreja, Deus moveu seu coração para assistir essa palavra, e Deus tem um projeto precioso para a sua vida. Você possa aceitar o Senhor, possa congregar. Se você mora em Goiânia, congregar conosco, nos procure através do site. E eu quero, em nome de Jesus, orar para você dizendo: irmãos e irmãs da Igreja Metodista de Campinas, vamos unirmos em oração, vamos perseverarmos em oração, vamos velar uns pelos outros, vamos cuidar uns pelos outros, vamos vigiliar, né? Fazer vigílias diante de Deus, para que nós sejamos uma igreja que expressa o amor de Jesus Cristo acima de qualquer coisa. Seja no ministério infantil, como foi essa semana, seja no ministério de louvor, como foi a semana passada e tem sido nos outros dias, seja na palavra, né? Como tem sido nos domingos, seja na escola dominical, que tem sido uma bênção. Ore pela escola dominical. Estamos estudando textos maravilhosos, textos sobre jejum. Você perdeu a introdução, né? Mas pode ir para a próxima aula. Ore pelo Ministério de Finanças, pelo patrimônio, orem pelos casais, orem por todos os ministérios, pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, pelo Ministério Pastoral da igreja. Orem pelas atividades que nós estamos fazendo, orem pela ação social, pelos homens, pela comunicação que você está recebendo agora, porque tem um Ministério de Comunicação, muitas vezes anônimo, que está atrás de você, atrás dessa tela, trabalhando por você, editando esses vídeos, né? Por mais simples que pareça, leva tempo, e eu queria encarecidamente te pedir, nós carecemos da sua intercessão. Essa igreja precisa da sua oração. Ore por nós. Ore pela vida, ore pela saúde, ore para que haja um avivamento dos céus, para que a sua igreja seja um referencial dos céus na terra. Em nome de Jesus, assim que nós queremos ser neste local. Tudo que nós precisamos é da unção de Deus que vem do alto. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Queria convidar você, se você tiver a oportunidade agora, de abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor, que você possa meditar profundamente na palavra do Senhor e ser um intercessor, não só de terça, mas intercessor de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo, de segunda, de manhã, de tarde, de noite, dioturnamente, interceder e orar. Que os cultos de orações da terça seja apenas uma motivação para você orar todos os dias. Em nome de Jesus, nós precisamos ser essa igreja e eu oro para que nós sejamos isso. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Se você tem como ajoelhar, vamos orar ao Senhor, dizer ao Senhor: nós te amamos acima de qualquer coisa. Nós queremos ser o intercessor que intercede aos céus, para que os céus cheguem à terra. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra, pelo privilégio de estarmos juntos em oração. E no nome de Jesus nós apresentamos as nossas vidas, apresentamos nossa igreja,
Apresentamos essa pessoa que assiste pela primeira vez esse culto, ou que assistiu pela segunda, pela terceira vez, e que está sendo tocada pelo Espírito Santo, tomando uma decisão por Jesus Cristo. No nome de Jesus, ó Pai, apresentamos os ministérios, apresentamos a nossa igreja para sermos uma igreja transformadora, transformada primeiramente pelo poder dos céus e transformadora para que ela seja uma bênção aqui em Goiânia, em todos os bairros dessa cidade. Que nós não venhamos ser apenas a igreja de Campinas, mas que nós possamos ter células poderosas, avivadas em todos os bairros dessa cidade. Que nosso ministério seja fortalecido no poder do Espírito Santo. Que a nossa unidade seja uma unidade desejável por todos aqueles e aquelas que passarem pela rua ou que conhecerem as nossas atividades locais e também pelos canais que nós temos, o canal Kids, do canal Pai, do culto da igreja ou do canal do pastor, em nome de Jesus. Te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa, fortalece, revigore aqueles que estão enfermos e aqueles que estão neste momento sendo tocados pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa levar a salvação e a vida para a honra e glória do Teu santo nome. É que nós oramos e cremos que o Senhor ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Se você que está nos assistindo especialmente quiser deixar um recadinho, tem todos os nossos, as nossas referências, nossos contatos, redes sociais ou chat. Pode deixar um recadinho, nós faremos contato, ou se você quiser fazer contato direto, fique à vontade também. Deus abençoe, que a graça do Senhor, que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, que o brilho do Senhor Jesus possa estar no seu rosto e que a sua vida seja um reflexo de amor, de graça e de salvação e libertação de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.